questão de número 11, esporte e cultura, né? A relação entre os elementos tradicionais e modernos dos jogos dos povos indígenas desencadeou a... Então, o que ele está falando? Vamos ver aqui esse enunciado. A gente tem a relação entre o elemento tradicional. Que elemento tradicional é esse? Eu não sei ainda. Tem um elemento moderno. Que elemento moderno é esse? Eu não sei ainda. Mas é referente a um povo indígena, tá? E desencadeou o quê? O que é desencadear? É gerar. Gerou o quê esse texto, né? Beleza, vamos ler então? A gente tem que procurar então o que o elemento tradicional e o moderno gerou pra gente. O que ele desencadeou, tá? Esporte e cultura. Análise acerca da esportivização das práticas culturais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais. Aqui, ó, então, esses são os elementos tradicionais, né? São as pinturas e os adornos corporais. Tá. Ó, e modernos, quais são os elementos modernos? São a regulamentação, a fiscalização e a padronização. Beleza, então, ó, é regulamentação, fiscalização e padronização. Aí ele fala, o arco e flecha e lança são instrumentos tradicionalmente utilizados. Então, ó, também faz parte dos elementos tradicionais, né? Para a caça e defesa da comunidade na aldeia. Beleza. Na ocasião dos eventos, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, ou seja, pelos próprios indígenas, né? Agora, porém é o que? Uma conjunção adversativa. Então, ó, se foi produzido pela própria etnia e tem um porém aqui, é porque vai vir alguma coisa ruim, né? Porém, sua estruturação como modalidade esportiva, entre aspas, promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas, com o sentido único da competição. Então, assim, entre as várias técnicas indígenas aqui que constituíram o material, teve uma semelhança entre elas. Então, não teve uma disparidade. Não teve, tipo assim, olha, cada um tem uma técnica única para produzir o arco e flecha. Mas teve uma padronização com o sentido único de competir. Tudo bem? Então, ele fez o quê? Ele associou os elementos tradicionais com os elementos modernos justamente para a competição. Para caracterizar isso como modalidade o quê? Esportiva. Agora, vamos lá. Qual alternativa a gente pode marcar? Padronização de pinturas e adornos corporais. Algum momento no texto, ele falou assim, olha, a gente padronizou para todos os indígenas as pinturas e os adornos corporais. Ah, José, mas tem como elemento moderno a padronização. Olha, cuidado quando você diz isso. Beleza, tem como elemento moderno a padronização. Mas a padronização do quê? Olha, é a padronização dos artefatos, que todos têm semelhança entre as técnicas apresentadas, com sentido único da competição, então foi a padronização nisso. Mas em momento algum, ele falou que foi a padronização da pintura, tudo bem? Então não posso marcar a letra A. Agora, galera, vamos lá, qual alternativa vocês marcariam? Fala pra mim, qual alternativa vocês marcariam aí? Ó, sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Gente, o que significa essa sobreposição de elementos tradicionais entre o moderno? Quando eu falo sobrepor é sobre e por, é por sobre, né? Sobrepor, por sobre. Então, por sobre é por em cima. Então, eu falo assim, olha, a gente está valorizando mais o tradicional do que o moderno. Quando a gente olha para o texto, na verdade, é o contrário que está acontecendo, né? Porque a gente pegou o tradicional, que era a pintura, era a cultura do arco e flecha, da caça, né? E reduziu tudo isso a um esporte, a um sentido único da competição. Por quê? Por conta da padronização, da fiscalização, da regulamentação. Então, a gente está valorizando mais o moderno do que o tradicional. Então, eu não posso dizer ali que tem uma sobreposição de tradicional sobre o moderno. Se fosse moderno sobre o tradicional, poderia ser um possível gabarito, mas também não é o foco do texto em si, né? Porque ele não deixa tão claro assim que tem uma sobreposição. Pode ter tanto uma sobreposição quanto uma equiparação, né? Que é igualar os dois. Mas eu acredito muito mais numa sobreposição do moderno sobre o tradicional, por conta dele reduzir tudo isso a um sentido só, tá? Então não pode ser letra B. Individuação. O que é individuação, galera? Quando eu falo de individuação, eu tô falando, tipo assim, tornar único, tornar particular. Eu tô tornando particular as técnicas apresentadas em diferentes modalidades? Não, porque ele falou assim, olha, promoveu o quê? Promoveu o quê? Uma semelhança. Entre o quê? Entre as técnicas. Então, como eu posso afirmar que está tendo uma individuação das técnicas, tornar as técnicas particulares? Como é que seria um gabarito correto de, tá realmente individuando ali, tornando essa técnica particular? Por exemplo, olha, a tribo X, ela produziu um arco e flecha com uma listra vermelha maneira, a tribo Y produziu um arco e flecha que vai mais longe, a tribo Z produziu um arco e flecha que vai mais forte. Então percebe que cada tribo tem uma coisa particular do próprio arco e flecha, da própria lança, né? Então, assim, agora sim a gente tem uma individuação das técnicas. Cada tribo produziu o seu artefato de uma forma. Só que aqui ele fala que teve uma semelhança. Então eu não posso dizer que teve uma individuação. Letra C não é a correta. Agora, letra D. Legitimação das práticas corporais indígenas,
como modalidade esportiva. Exatamente, ele legitimou aqui, ó, um artefato que era usado para caça, para defesa da comunidade, que era um artefato que é uma prática corporal, né, como modalidade esportiva, porque ó, como estruturação como modalidade esportiva promoveu um sentido único da competição. Então, justamente, é tudo que a gente vem falando até o momento. Letra E. Preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Como que eu preservo o próprio de cada cultura? De técnicas. Todo mundo tem a mesma técnica, todo mundo está competindo junto, então como é que eu posso ter uma preservação do significado próprio? Entende? O texto não leva para esse caminho, tá? Então por isso que a letra E é o nosso, a letra D é o nosso gabarito, né? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.